sejam bem-vindos a mais um PET Explica. Aqui é a Monique e nesse vídeo nós vamos aprender a como calcular a fórmula mínima e molecular de um composto. A primeira coisa que precisamos saber, e isso vai ser importante para calcular a fórmula mínima, é a composição percentual de massa. O que é a composição percentual de massa? A composição percentual é a percentagem de massa de cada elemento em um composto, ou seja, quanto de um determinado elemento eu tenho em uma substância. E aí, para calcular essa composição percentual, nós pegamos a quantidade de massa do elemento em um mol do composto e multiplicamos por 100. Vamos para um exemplo. O exemplo que eu trouxe é o da molécula da glicose. E aí, a composição percentual de massa vai nos dizer quanto de carbono, quanto de hidrogênio e quanto de oxigênio eu tenho nessa molécula. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber quais são as massas molares de cada elemento, que a gente pode encontrar na tabela periódica, e qual a massa total do composto, porque a gente vai precisar para dividir. A massa total do composto a gente pode encontrar multiplicando os índices pela massa do composto, porque os índices vão dizer quantas vezes aquele composto, aquele elemento tem na substância. E aí a gente tem 6 carbonos, 6 vezes 12, que é a massa molar, mais 12, que tem a quantidade de hidrogênio, vezes 1, que é a massa molar dele, 6, que é a quantidade de oxigênio, vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. E aí a gente encontra que a massa total é 180 gramas por mol. E aí, já que a gente já tem a massa molar dos elementos e a massa molar do composto, a gente já pode calcular a percentagem de cada um dos elementos. Para o carbono, nós temos 6 carbonos vezes a massa molar dele, e aí a gente encontra a quantidade de carbono que tem nesse composto, dividido pela massa total, multiplicado por 100. Assim a gente vai saber a percentagem do carbono na molécula de glicose. A mesma coisa para o hidrogênio. A gente multiplica 12 vezes 1, que é a massa molar, e divide pela massa molar do composto, que é 180, vezes 100, e aí encontra 6,66%. Para o oxigênio, a mesma coisa. Tem 6 oxigênios, vezes 16, que é a massa molar, dividido por 180, que é a massa molar do composto, vezes 100. E aí a gente encontra que na molécula da glicose, 56 ou 53,3% é de oxigênio. Agora que a gente já entendeu o conceito de composição percentual de massa, nós vamos entender o que é uma fórmula mínima. A fórmula mínima ou fórmula empírica, ela mostra a relação mais simples do número total de átomos presentes em uma substância. Ou seja, ela vai mostrar a representação mais simples da proporção de átomos daquela substância. E é determinada a partir da composição percentual de massa e da massa molar dos elementos presentes. Vamos usar um exemplo para entender como encontrar a fórmula mínima. Determine a fórmula mínima empírica do composto a seguinte composição: 2,1 de hidrogênio, 65,3 de oxigênio e 32,6 de enxofre. O primeiro passo, quando a gente tem a composição percentual, a questão nos dá a composição percentual, é supor que nós temos 100 gramas do composto. Quando a gente supõe que temos 100 gramas do composto, a gente pode encontrar quanto de massa em gramas de cada elemento
nós vamos ter. Por exemplo, a gente tem 2,1% de hidrogênio. Em uma massa de 100 gramas, nós vamos ter 2,1 gramas de hidrogênio. A mesma coisa a gente faz para o oxigênio e para o enxofre. E aí a gente conta que tem 65,3 gramas de oxigênio e 32,6 de enxofre. Feito isso, a gente já tem a quantidade de massa dos elementos presentes na amostra de 100 gramas. E aí o seguinte passo é saber quantos mols de cada elemento tem nessa quantidade dos elementos em gramas. E aí a gente pode descobrir a quantidade de mols com a relação. E aí a gente pode descobrir a quantidade de mols com uma simples regra de 3. A partir da massa molar dos elementos, a gente pode concluir que em 1 mol de hidrogênio, nós temos 1 grama de hidrogênio. Quantos mols de hidrogênio há em 2,1 gramas de hidrogênio? E aí a gente resolve essa simples regra de 3 aqui e a gente encontra que tem 2,1 mols de hidrogênio, que é aproximadamente 2. Mesma coisa para o oxigênio. Em 1 mol de oxigênio, nós temos 16 gramas. Quantos mols de oxigênio nós temos em 65,3 gramas? E aí a gente resolve a regra de 3 e encontra que temos 3,9 mols de oxigênio, que pode ser arredondado para 4 mols. Mesma coisa para o enxofre. Em 1 mol de enxofre, nós temos 32 gramas. Quantos mols de enxofre a gente vai ter em 32,6? E aí, quando a gente resolve a regra de 3, a gente encontra que vamos ter aproximadamente 1 mol de enxofre. Agora que a gente já encontrou a quantidade de mols de cada elemento na glicose, agora que a gente já encontrou a quantidade de mols de cada um dos elementos nessa substância, nesse composto, a gente já pode definir qual é a fórmula mínima. Para o composto sugerido, foi calculado que nós temos 2 mols de hidrogênio, 4 mols de oxigênio e 1 mol de enxofre. E aí, a gente já pode encontrar a fórmula mínima, que é igual à fórmula do ácido sulfúrico. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que muitas vezes esses números de mol eles vão ser dados de forma fracionada. Quando isso acontece, nós temos que dividir essa quantidade de mols pela menor quantidade de mols que nós achamos nos cálculos. Mas por que a gente tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso para seguir as leis ponderais. Porque as leis ponderais dizem que quando elementos se combinam, eles fazem isso em uma proporção de números inteiros. Então, a gente divide para conseguir encontrar essa proporção. Agora que a gente já entendeu como calcular uma fórmula mínima, a gente vai entender o que é uma fórmula molecular. A fórmula molecular mostra o número exato de átomos de cada elemento presente na mínima unidade da substância. Aí, aqui eu trouxe um exemplo para a gente diferenciar a fórmula empírica e molecular. A fórmula empírica, como dito anteriormente, é a forma mais simples de demonstrar a proporção dos átomos em um composto. E aí aqui embaixo a gente tem a fórmula empírica, que é CH2O. A gente pode perceber que os índices dessa fórmula empírica,
eles não são mais redutíveis, eles são irredutíveis. E aí, quando a gente olha para a molécula da glicose, a gente vê que os índices delas são redutíveis e que são proporcionais à fórmula empírica da glicose. Que, como vocês podem ver, a gente pode multiplicar essa fórmula empírica por 6, e aí a gente vai encontrar a fórmula da glicose. Entendido isso, eu vou ler essa frase aqui, que foi tirada do livro de Áticas, que vai ser colocada, as referências vai ser colocada aqui na descrição do vídeo. A fórmula molecular de um composto é obtida determinando-se quantas fórmulas empíricas unitárias são necessárias para atingir a massa molar medida do composto. Ou seja, se nesse caso eu estiver procurando a fórmula molecular e eu tiver a medida da massa molar do composto e puder calcular a fórmula mínima, a fórmula molecular será quantas fórmulas mínimas, a quantidade de fórmulas mínimas necessária para encontrar essa massa. Para isso, a gente vai precisar da massa molecular do composto e a massa molecular da fórmula empírica. Vamos para um exemplo para entender como calcular. Vamos lá. No exemplo diz que a fórmula empírica de um dado composto é CH. Determine a fórmula molecular sabendo que a massa molar do composto é 78 gramas. Nesse exemplo, ele já dá a nossa fórmula empírica e a massa do composto. Com os dados oferecidos nessa questão, nós podemos calcular a fórmula molecular de duas formas. Nós podemos calcular usando essa fórmula aqui, que vai nos dar a quantidade de fórmulas empíricas necessárias para encontrar a fórmula molecular, que vai seguir a lei das proporções, e também por regra de 3, simples. Eu vou fazer os dois métodos. Usando essa fórmula aqui, a gente vai precisar da massa molar empírica, que a gente pode calcular a partir das massas molares dos elementos, como foi feito lá quando a gente estava calculando a fórmula empírica. E aí, a massa molar do composto, que já é dada na questão. E aí, como a questão já dá a nossa fórmula empírica, nós podemos calcular ela a partir da massa molar. E aí, a gente tem um carbono e um hidrogênio. A massa do carbono é 12, mais a massa de hidrogênio, que é 1. E aí, a gente tem que a massa total empírica é 13 mols. E aí, aplicando na formulazinha, a gente divide a massa molar do composto pela massa empírica. E aí a gente encontra 6. Esse 6 vai indicar quantas fórmulas empíricas vai ter na nossa fórmula molecular. A forma de calcular por regra de 3 é a seguinte. Nós temos 1 mol da fórmula empírica, que é o CH. Nós temos 1 mol de CH. 1 mol de CH tem 13 gramas. Quantos mols de CH vão ter em 78 gramas da nossa fórmula molecular? E aí, resolvendo essa regra de 3, a gente tem 78 vezes 13, que também dá 6. Como a nossa fórmula empírica é CH, quando a gente multiplica os índices da nossa fórmula mínima por 6, nós encontramos C6H6, que também essa é a fórmula molecular do benzeno.
Por último, eu vou deixar um exercício aqui para vocês exercitarem. Vocês podem dar pausa no vídeo ou tirar print da tela. E esse exercício vai ser resolvido no nosso próximo vídeo, que é o vídeo do Pet Resolve. E é isso, gente. Aqui estão nossas redes sociais. Eu gostaria de lembrar vocês, nossos seguidores, que o PET tem um programa de monitorias que pode ser encontrado na bio do nosso Instagram e também os horários da monitoria estarão nos destaques. Qualquer coisa,